Eu vou compartilhar uma tela com vocês com a apresentação do curso. Vamos lá. Eu vou começar a falar do curso para vocês, né? Hoje vai ser uma aula de apresentação, que eu vou explicar, vou fazer os combinados com vocês, como a gente vai levar esse quadrimestre de ensino remoto, né? Quais são as condições propostas, como é que é o nosso calendário, as atividades. E na sexta-feira, a gente vai ter uma aula introdutória, já falando do conteúdo da aula, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouco sobre mim, e eu pediria que quem puder ligar a câmera, quem tiver banda o suficiente, tiver internet, não tiver descabelado, né, demais, estiver com vergonha, que ligue a câmera para eu não ficar falando sozinha aqui para a tela preta, porque eu sou super carente. Quando eu estou dando aula presencial, já fico acordando todo mundo, imagina agora no computador, né? Eu não estou vendo... Deixa eu só desligar. Agora sim. Eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, que essa semana, a primeira vez que eu estou tendo contato com o ensino remoto, né? Reunião, sim, mas ensino remoto, porque ano passado eu não aderi ao ECE, e no quadrimestre suplementar eu tive Covid, um caso grave, fiquei bastante tempo para me recuperar. Então, estou retornando à sala de aula agora nesse quadrimestre, tá? Vamos lá. Vou falar um pouquinho, então, sobre mim. Eu sou professora do BCH, evidente, e também do Bacharelado em Planejamento Territorial. Eu sou da área de Geoinformática aplicada ao planejamento territorial. Sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de Geografia, sou bacharel em Geografia, e tenho mestrado e doutorado na área de sensoriamento remoto. Aqui tem um pouquinho da minha história. Na graduação, eu me interessei pelo tema do planejamento, né, a geografia, estudando um pouco do planejamento territorial, e na pós-graduação, eu fui trabalhar com geotecnologias, né, o INPE, que é conhecido por fazer o monitoramento da Amazônia, ele também, além de trabalhar com dados e imagens de satélite, eles também são um grande produtor na área de geotecnologias. Fiz o mestrado e o doutorado nessa instituição, mestrado trabalhando com imagens de satélite de alta resolução, e o doutorado trabalhando com a representação do espaço na forma de redes, na forma de grafos, tá? Para trabalhar a urbanização na Amazônia. Aqui um pouquinho as linhas que eu me interesso na pesquisa, né? Genericamente, são objetos técnicos para leitura do território, para representação e entendimento dos fenômenos territoriais, principalmente do espaço urbano, e eu uso como instrumento o sensoriamento remoto, que no meu caso é trabalhar com imagem de satélites, análise de redes e geoprocessamento. Aqui na apresentação eu não falo muito, tá? Isso aqui está antigo já, esqueci de trocar. Eu até final de 2019, eu era coordenadora do BPT, né? Fui coordenadora do BPT por 4 anos, tá? Continuo no programa de pós-graduação em Planejamento e Gestão do Território. Então, se alguém depois tiver interesse em fazer pós-graduação em Planejamento e Gestão do Território, eu oriento nesse programa também, estou à disposição. Aqui ao lado, né, além do curso do BPT e do programa de gestão do território, tem os laboratórios onde eu sou associada, tá? Eu vou dar um destaque aqui para o GATE, que é o Geotecnologias para Análise do Território, que é um grupo que eu coordeno com a professora Flávia Feitosa, que é um grupo que a gente trabalha mais com geotecnologias na veia mesmo, tá? Que é focado em geotecnologias.
E esses outros 3 laboratórios, o Lab Juta, que é Laboratório de Justiça Territorial, o Lab Gris, Laboratório de Gestão de Riscos, e o LEPUR, Laboratório de Estudos e Projetos Urbanos e Regionais, eu sou colaboradora desses laboratórios, eu estou envolvida em projetos de pesquisa ou extensão nesses laboratórios. Quem tiver interesse pode pesquisar um pouquinho nesses sites. Falando do GATE, né, o grupo principal, se vocês olharem aqui bem atentamente a esses 2 sublogos, vamos dizer assim, um trabalha com a parte de redes, né, e a outra com os pixels, assim, pensando no sensoramento remoto e análise de redes, que são meus principais objetos técnicos, né, minhas principais tecnologias para representar esse território. Aqui tem os meus contatos, tá? E-mail, eu coloquei o Gmail aqui também, mas eu recomendo que vocês façam sempre contato comigo pelo e-mail institucional, aproveitando que a gente está se conhecendo hoje, né? Peço a vocês que verifiquem sempre o e-mail institucional, que nas atividades práticas online, porque ele vai ter mais facilidade. Quem acabou de entrar, teve gente que teve que pedir permissão, vou repetir isso 852 bilhões de vezes hoje na aula, tá? Entrando com a conta do e-mail institucional da FEBC, vocês não precisam pedir para entrar. Eu já convidei todo mundo na agenda do Google. Então, de novo, só tem vantagem se vocês usarem o e-mail institucional. Aqui outros links, Currículo Lattes, ResearchGate, Google Scholar, coloquei até o Facebook, mas sou daquelas pessoas que não postam quase nada no Facebook, praticamente uma voyeur, então, no Facebook não vale muito a pena. Bem, quais são os objetivos do nosso curso, né? Oferecer elementos teórico-conceituais para análise e compreensão das relações território e sociedade, contextualizar historicamente a formação de distintos significados para essa relação de território e sociedade e estimular a reflexão sobre esse debate na contemporaneidade, né? Dando ênfase à produção vigentes e conflitos pela apropriação do espaço. As nossas aulas, como elas serão, né? Combinar nosso jogo. A gente vai ter, a cada semana de aula, atividades individuais para vocês realizarem, tá? Baseados em filmes ou em textos adicionais que vocês vão ler, artigos de jornal, alguma coisa parecida, que vocês vão responder a algumas perguntas e vão responder isso de forma individual, no formato de no máximo 2 páginas, tá? Se eu não me engano, tem que olhar o programa de novo, né? Eu sou meio esquecida. Eu acho que a gente tem 6 ou 7 atividades individuais ao longo do curso, tá? Eu vou abrir essas atividades toda sexta-feira, né? E elas vão ficar disponíveis aproximadamente por 1 semana. Eu falo para vocês organizarem o tempo de vocês para cumprir com o prazo das atividades. Por quê? Então, fazendo ensino remoto, né? A gente ainda está pesando na mão os professores com atividade, a gente está aprendendo a fazer isso, então vocês têm muita atividade para fazer, então, coisa meio óbvia, né? Tome conta do seu tempo, né? Parecendo que é mãe. Bem, na sexta-feira, a gente vai ter nossos encontros síncronos, igual de hoje, tá? E eles vão ser os encontros que a gente vai ter o conteúdo do curso, que eu vou fazer uma aula expositiva para vocês. Na sexta-feira, eu vou passar essa atividade, como eu estou falando para vocês, e às quartas-feiras, nesse horário que a gente está se encontrando hoje, vocês vão usar esse horário para fazer as atividades, tá certo? Então, além do I lá da disciplina, que é de 4 horas semanais, vocês vão ter mais 2 horas do horário da aula, da quarta-feira, para fazer as atividades. Qual é a diferença desse horário para fazer as atividades? Eu estarei disponível online, nesse horário, só que em outra plataforma. Eu devia ter capturado uma tela, mas tudo bem. Uma plataforma chamada Gatortown, que é tipo um Among Us de professor, certo? Tem mais salinhas que vocês podem se... Quem estiver mais próximo espacialmente na tela, né, na representação espacial, quem estiver no mesmo lugar do Among Us acadêmico,
consegue se falar por videoconferência, tá? E eu, como vou ser mediadora, eu vou ter a opção de falar com todos ao mesmo tempo quando eu quiser, tá certo? Vai ser um Deus nos acuda na próxima quarta-feira, né? Bicho louco, porque ainda estou aprendendo a mexer nessa plataforma, mas eu acho que vai ser divertido. Se a gente não gostar, a gente tenta outra, tá? Mas a ideia é que as quartas-feiras a gente usa esse tempo para trabalhar, vocês trabalharem, e eu ficar à disposição para a gente trabalhar junto, tá bom? Então, vocês vão ter a personal teacher aí nas quartas-feiras. Repetindo um pouco, né? Fala que outros momentos síncronos, né? Ocorrerão ao longo do quadrimestre. Então, além da aula de sexta-feira, se a gente sentir necessidade de reforçar algum tema, de fazer alguma mudança no plano de ensino, a gente vai fazer ao longo do curso. Vejam que o plano de ensino, para quem trabalha com planejamento, né? Um plano a gente faz pensando no futuro, mas ao longo da implementação de um plano, às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes. Então, se precisar, a gente pode se encontrar mais vezes síncronas, né? Mais em videoconferências, como a de hoje, da sexta-feira, tá? Então, reforçando, né? Quarta-feira, de 8 às 10, o nosso momento Among Us, e sexta-feira, a nossa aula de expositiva. Reservem tempo para ler os textos, para estudarem, né? De novo, coisa de mãe, 4 horas. Peço que quem tiver banda, não tiver com a cara de ressaca, não tiver mal, ligar as câmeras de vez em vocês, tá? E fiquem à vontade para levantar a mão no meio das apresentações, fazer pergunta. Eu adoro a participação em aula. Detesto falar sozinha. Bem, aqui a gente tem disponível a nossa salinha do Google Meet vai ser sempre essa. Se vocês olharem na agenda de vocês lá, que a professora convidou todos e está lá, já estão todas as aulas marcadas, é essa. Repetindo, acho que no dia seguinte o vídeo está disponível para vocês assistirem, ou no mesmo dia, depende do tamanho do vídeo, vai ficar lá na agenda o link, super prático. De novo, aqui o endereçozinho do nosso laboratório virtual, ou Among Us, né? Cada hora eu chamo de um jeito diferente, o apelido, né? Na verdade, é um local de encontro. E aqui o Moodle da disciplina. O Moodle vai ser o local que vocês vão encontrar as apresentações, os textos do curso, lembrando que a gente está sem biblioteca física agora, né? Então, tudo, a gente tem que ter recurso de texto online. As atividades vão ser entregues pelo Moodle, tá? Eu não recebo atividade por e-mail, porque eu fico doida para fazer o controle de quem entregou e não entregou. Quando a gente usa esses ambientes eu esqueci o que é AVA, é ambiente virtual de aprendizado. Quando a gente usa esses ambientes virtuais de aprendizado, o antigo Tidia e o Moodle ou outros parecidos, a gente tem um controle melhor do andamento do curso, tá? Então, peço que atividade só pelo Google. A avaliação, né? Eu não vou dar prova para vocês, tá? Nem prova parcial, nem P1, nem P2. Como é que vai funcionar? Vocês vão ter essas atividades individuais, de novo, se eu não me engano, são 6 atividades, 6 ou 7. Essas atividades, que são mais ou menos semanais, né, que a gente tem feriado para chuchu nesse curso de vocês, né, se vocês perceberam, a gente tem 4 feriados, né? Então, elas são mais ou menos semanais, correspondem a 40% do conceito final de vocês, tá? Aí vocês vão ter uma outra atividade em grupo, que são seminários para vocês apresentarem mais para o final do curso, na segunda parte do curso. Tá? Esses seminários também vão corresponder a 40% do conceito final. O que vocês estão vendo? Está faltando 20%. Os 20% restantes serão de participação. O que é essa participação? Se vocês estão entrando lá no Among Us, né, vocês vão ver nas quartas-feiras para fazer atividades. Se vocês, no final do curso, antes da gente começar os seminários, eu vou fazer, no horário da quarta-feira, um atendimento para vocês, para tirar dúvida, para ajudar vocês a montarem seminários.
Então, esse atendimento também vale nota de participação. Então, todas as atividades que a gente fizer na quarta-feira vão contar pontinhos aqui no nosso videogame da disciplina, tá? Então, 40% atividade individual, como eu vou avaliar vocês individualmente, 40% no seminário final, que vai ser uma apresentação, tá? Então, provavelmente eu vou pedir para vocês um pouco mais, lá, quando a gente começar a falar dos seminários, um roteiro do seminário, e vai ser a apresentação ao vivo de vocês, e, por fim, a apresentação. Deixa eu voltar aqui. Tá. Esses seminários, eu estou fazendo uma coisa que eu ainda não fiz, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu só vou dar opção para vocês escolherem 2 temas gerais. Então, assim, vocês vão se dividir em grupos de mais ou menos até 5 pessoas, tá? E vocês vão escolher entre território América Latina e território pandemia. São 2 temas gerais. A partir da escolha de um desses temas, vocês podem escolher um tema específico. Por exemplo, em território e pandemia, entender o relacionamento em nível mundial de como os países estão lidando com os indicadores da pandemia, ou como estão fazendo a política de vacinação, ou a política de contenção, tá? Dando exemplo de pandemia. Então, tem vários temas que vocês podem escolher entre território e pandemia e território América Latina, certo? Qual é a exigência desses 2 temas, né? Eu sugiro para cada um deles, por exemplo, a território América Latina, alguns textos básicos para ajudarem a vocês criarem uma linha condutora do seminário, o tema que vocês escolherem, né? Então, além de vocês usarem nesse seminário a bibliografia do curso anterior, o conteúdo anterior, a gente vai falar bastante de território, de espaço, formação territorial do Brasil. Além de usar esses conceitos, quem escolher, por exemplo, território América Latina, precisa articular com esses 2 textos aqui também, tá? No caso de... território e pandemia, tem esse texto mais denso, que é o primeiro, que é a Sociedade de Insegurança, de Descontrole dos Territórios, tá? E tem esses 2 textos aqui abaixo, que foram publicações iniciais desse autor no Facebook, que fizeram muito sucesso entre a comunidade que trabalha com temas socioespaciais, tá? E que foram publicadas no site também da Associação de Geógrafos Brasileiros. Então, esses textos também vão ajudar vocês a se inspirar, a ter ideias para território e pandemia. Aqui é só um resuminho do nosso mecanismo de avaliação, né? 40% atividades individuais, seminário em grupo 40% e 20% de participação. Recuperação. Prova no início do quadrimestre seguinte, tá? Com todo o conteúdo do curso, inclusive dos seminários. É uma prova escrita dissertativa, tá? Horário de atendimento. Além do horário da aula, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser conversar mais, quiser trocar uma ideia, tiver algum problema na disciplina, eu estou com esse horário reservado de 12h às 2h, às quartas-feiras, tá? Quem quiser ter esse atendimento, eu peço para marcar por e-mail, porque ele está pré-agendado, né? Mas se o diretor do centro me chamar, alguém na instituição me chamar para uma reunião e eu não tiver com nenhum horário de atendimento marcado, pelo menos no dia anterior, eu vou abrir agenda para alguma atividade institucional. Mais uma vez, na slides, texto, portais de atividades, tudo no Moodle. Bem, falar um pouquinho do nosso plano de ensino. Vejam que a nossa aula de hoje, a nossa aula 1, no dia 3/2, é a apresentação do curso, esse bate-papo que a gente está fazendo. Na sexta-feira, a gente vai iniciar um módulo que eu chamo do curso de um módulo introdutório, que a gente vai falar o porquê de estudar território, por que as ciências humanas e sociais
precisam trabalhar com essa dimensão de análise, né, com o território, e por que território, não espaço, né? Então, a gente vai falar um pouquinho nesse módulo introdutório. No meio desse módulo introdutório, na quarta-feira, no dia 10, a gente vai ter nossa primeira Deus nos acuda do Amangue hoje. Deus nos acuda porque vai ser a primeira vez da gente, né? A gente vai fazer uma atividade que se chama análise socioterritorial de mapas. Mas, professora, detesto esse negócio de BPT, eu quero fazer economia porque eu quero criar uma... Como é que é o nome daquele negócio que vocês gostam de trabalhar, gente? A pessoa velha. Eu vou lembrar. Startup, unicórnio, não sei o quê, né? Que você vai se autoexplorar aí. Beleza, não detesto esse negócio, não gosto de RI, então só vou fazer a graduação, só vou fazer o BCH e depois eu vou fazer outra coisa da vida. Ok, não tem problema. Só que o entendimento da dimensão espacial, das relações do território para a formação em ciências humanas é fundamental. E saber fazer uma leitura de um mapinha é importante para vocês. Tá? Esse exercício é simples, tem um tutorial, eu vou passar uns slides para mostrar para vocês. Vocês vão fazer no site da Fundação SEAD, que é o equivalente a um IBGE para o governo, para o estado de São Paulo, né? Já foi mais assim, já foi mais poderosa, vamos dizer assim, mais robusta, sofreu bastante sucateamento nos últimos anos, né? Principalmente nesse último governo aí, mas ainda é um órgão forte de produção de informação, principalmente de informação socioterritorial do estado de São Paulo. Eles têm uma ferramentinha online que você escolhe uma variável, por exemplo, taxa de mortalidade infantil no estado de São Paulo, e ele faz um mapa por municípios para vocês, tá? Vou falar um pouquinho para vocês dessa atividade. Essa atividade, não me achem louca, né? Ela vale como, assim, tá elencada como uma das atividades individuais, mas como é a primeira, eu vou deixar vocês fazerem em grupo, tá? Então, na quarta-feira, vocês vão se juntar em grupinhos de 5 alunos e vão seguir o tutorial da Fundação SEAD para fazer esse mapinha. O tutorial está disponível no Moodle, está chamando de atividade 2, mas, na verdade, é atividade 1, tá? A gente tem a pastinha no Moodle chamada suporte para atividades, material para atividades, que já está o tutorial, vão entrar no site da Fundação SEAD e vão fazer um cadastro nesse site, tá certo? Vão entrar nesse link de produtos, e seguinte aqui, ó, em pesquisas SEAD, pesquisas não, IMP, tá? E depois vão avançando nos passos, aqui no slide está explicando direitinho, para vocês conseguirem fazer o cartograma. Veja, não pode esquecer dessa setinha aqui, ó, faça o seu login, ou cadastre-se. Aqueles logins de página da internet, que você põe seu e-mail, mais uma meia dúzia de informações, e você consegue acessar o sisteminha, tá? Bem, depois que vocês acessarem o tutorial, eu vou pedir para vocês, cada grupo, fazer 2 mapas. Um mapa, 2 mapas em períodos diferentes do tempo. O que eu sugiro? Que vocês façam em janelas de tempos pelo menos de 10 anos ou superior. Tá, vou falar mais devagar, né? Ó, um colega nosso falou que tá dando travada aqui, peraí. Deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa no chat. Tá. Vou falar mais devagar, porque se travar vai, e depois está sendo gravado, tá? Então, eu peço que vocês escolham uma variável, por exemplo, transporte, tá? E façam 2 mapas comparando no tempo. E sugiro que façam numa janela temporal de 10 anos ou mais. Por quê? Nesse período, vocês conseguem observar mudanças no padrão de distribuição dessa variável. Por exemplo, vamos supor que a gente está falando de população economicamente ativa, né? Vocês olham em 1980,
e olha depois em 2010. Você vão ter regiões no mapas, né, formadas por aglomerados de municípios que vão concentrar mais população economicamente ativa na década de 80, e quando chegar em 2010, esse padrão vai estar completamente diferente, tá? Então, escolha uma janela temporal maior, de 10 anos ou maior que ela, tá? Então, sei lá, 40 anos, 50, 10 anos, não importa, vai depender da variável que vocês estão olhando. Depois de fazer esses dois mapas, vocês vão fazer o print screen, né, do mapa para colocar, para fazer atividade. Vocês vão colocar esses dois mapas numa apresentação dessa PowerPoint, Google, que vocês preferirem, e vão salvar um PDF. Com esses mapas, vocês vão fazer uma pequena análise dos resultados, comparar, olha, em 80, estava mais concentrado no noroeste de São Paulo. Opa, o que é isso? Nossa, dos slides tudo fora do lugar. Deixa eu só voltar. Vocês vão fazer uma pequena análise sobre esses dados, tá? E pronto. Sim, a apresentação vai ter 5 slides. A primeira, o nome da variável, o nome de todas as caboclinhas e caboclinhos que fazem parte do grupo, o RA, por favor, né? E você e depois os demais slides, outros 4 slides vocês vão usar para colocar os mapas, para falar alguma coisa da variável que vocês escolherem e fazer uma análise rápida, tá? É esse o trabalho. Vocês vão submeter essa atividade no Moodle, em formato PDF, até o dia 18/2, tá? E no dia 19, vocês vão fazer uma apresentação online. Nosso encontro síncrono, na sexta-feira, dia 19, vão ser vocês que vão apresentar. Mas, professora, nós somos 60 alunos, todo mundo, em 5 grupos, vai dar muito grupo para a gente apresentar. Não tem problema, vão ser apresentações rápidas, de 5 minutos, 10 minutos, tá? É só para a gente entender um pouco das diferenças socioterritoriais, entender da importância da gente usar o território, o espaço como uma dimensão analítica, tá? Então, isso é mais um esquenta da disciplina, do que uma atividade que, nossa professora, escolhi uma cor horrível para o meu mapa, você vai me dar 0 para o nosso grupo. Não. Essa atividade vai contar mais como participação e mais como formação de vocês do que para valer nota, né? Mais fez e não fez. Aí tem uns slides com exemplo aqui. Eu sempre apronto dessa de trocar a ordem dos slides, tá? Aqui tem um pouquinho da interface, como fica o mapa de vocês aqui. Aqui tem um exemplo de um mapa que não está muito bom. Por quê? Porque essa variável creche aqui para esse ano, eu não consigo ver nenhum padrão muito forte de concentração, a não ser um padrão um pouquinho pronunciado aqui, ó, nesse eixo em L, que a gente brinca, né, da futura, nunca consolidada megalópole Rio de Janeiro, São Paulo, o eixo aqui da Dutra, indo aqui para o interior de São Paulo, Campinas, esse eixo aqui. Mas tem outros pontos onde a quantidade de creches é alta. Então, as classes aqui, esses intervalos de valores, foram bem escolhidos. Vocês podem ver isso. Não tem. Só estou dando exemplo que esse mapa não está. A gente vai conversar sobre ele na travando. Pera. Deixa eu aqui. Eu vou parar um pouquinho. Eu vou parar de compartilhar a tela, eu vou olhar a apresentação e vou falar com vocês. Vamos ver se assim vai dar mais certo. Espera aí. Pronto.
Ô, Gabriela, parou de travar, gente? Dá um joinha quem tá. Tá. Gabriela, é o seguinte, as atividades em si, elas não são síncronas. Eu vou estar disponível, deixei o horário de aula para vocês fazerem, estou lá disponível para tirar dúvidas. Se vocês não estiverem presentes, tá? Na atividade, não estiverem na aula de quarta-feira e fizerem vocês podem fazer a atividade em outro horário, tudo bem? João, te respondi? Como eu estava dizendo, Gabriela, o que vai contar é sua idade, não vai sair. Você está assíduo no curso como um todo, tá? Então, assim, as atividades que a gente vai estar junto, que vai ser síncrona, vão ser na sexta-feira. Mas para o benefício de vocês, as atividades de quarta-feira seria horário de aula, vocês teriam que estar em aula, né? Então, se vocês participarem da aula, vai ser mais interessante para vocês. Eu não vou dar nota assim, quem participou muito, quem fez 10 perguntas e quem não fez nenhuma, não é isso. Eu quero que vocês participem das atividades do curso, tudo bem? Eu não vou avaliar a qualidade da participação de vocês. Qualidade que eu estou dizendo assim, em termos de o aluno CDF, que vocês nem sabem o que é CDF, né? O aluno mais coxa, que faz 500 perguntas, e o Ale... Não entendi. Ô, Gabriela, você pode abrir seu microfone e fazer a pergunta? Você está me escutando? Oi. Oi. Tá ruim, né? Agora foi? Agora foi. Agora tá ótimo. Não, é porque, pelo que entendi, a gente precisaria apresentar trabalho ou as coisas na sexta. E esse horário é meio complicado. E como na resolução era não valeria nota as atividades que precisariam ser feitas no horário da aula, eu peguei a matéria por isso. Aí eu não sei se teria algum problema. Porque das 10 a meio-dia é meio complicado. E eu não sei como funcionaria. Não, 10 a meio-dia é um atendimento extra. É que ninguém, dos, sei lá, 700 e tantos professores da UFABC, poucos reservam um horário fora do horário de aula para tirar dúvidas. Tá certo? Só Certo, que então as isso... apresentações vão ser na quarta, é isso? As apresentações lá do trabalho? Não. Olha só, apresentação, vocês vão fazer 2 momentos de apresentação. Essa primeira atividade, numa sexta-feira, no horário da aula, tá certo? E no final do curso vai ter seminário em grupo, no horário da aula. Vocês não vão apresentar nada fora do horário da aula, tá certo? Entendi. Obrigada. O horário da quarta-feira é um plus a mais adicional, Uber, hiper, tudo. Que não sei se vocês estão acostumados, mas assim, eu sempre deixo um horário de atendimento reservado, se vocês precisarem, além das 4 horas semanais do curso. Às quartas-feiras, no horário da aula, eu não vou dar aula síncrona, assim, com conteúdo, como eu estou fazendo agora. Eu vou estar online, lá no Among Us, lá que nem eu falei para vocês, enquanto vocês podem ou não fazer as atividades no Among Us. Aí, professora, eu sou tímida, detesto, tá? Detesto. Não quero fazer, não quero participar. Tudo bem, faz sozinho aí, assíncrono, não tem problema. Eu estou só abrindo um espaço para a gente se encontrar. Tudo bem? Tá. Sim, entendi. Obrigada. Gabriela. Cássia, não precisa, assim, apresentação de 5 minutos. Impossível os 5 apresentarem, vai ficar uma porcaria. No máximo, 1 ou 2 apresentando, não tem problema. Tá certo? Como vai contar nota na participação?
Gente, participação é um critério subjetivo, né? Eu não vou fazer xizinho. Eu até vou contar para vocês os bastidores da preparação desse quadrimestre suplementar. Baixei 58 mil plugins de Google Meet, que fazia chamada automática, que fazia o capeta aqui. E, assim, não faz sentido, tá certo? Fazer isso. Então, eu não vou ficar marcando presença online. Eu vou verificar como é que vocês estão indo no decorrer do curso. Lembre-se que a nossa universidade trabalha com conceito A, B, C, D e F, né? A qualidade da participação de vocês no curso, se eu conseguir medir isso online também, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Vai ajudar a avaliar. Imagina que eu tenho um aluno ou uma aluna que detesta esse tema de território, de espaço. Nossa, que chatice, quero cortar os pulsos. Ele vai super mal na disciplina, não entende, assim, vai super mal, não entende os conteúdos, tá? Mas é a pessoa que está participando, tentando fazer os trabalhos, começou, como eu brinco, a meia barra rastejante sem entender nada, no final do curso deu uma super melhorada, deu 100% em relação ao início. A gente vai dar um conceito para esse aluno bom, ou para esse aluno. E o aluno que não se dedica, que não entrega as atividades nenhuma, vai ficar com conceito ruim. Paula, sexta-feira, aula síncrona gravada com conteúdo, quarta-feira, para vocês fazerem as atividades, tá? Eu estou fazendo a apresentação de como vai ser o curso hoje, mas tem isso na apresentação que está disponível no Moodle. Eu já falar Tidia. Eu vou falar Tidia de vez em quando, tá? É hábito. Que está disponível no Moodle e está explicadinho no plano de ensino, tá? Então, de novo, sexta-feira é o conteúdo do curso, onde a gente vai abrir uma parte teórica do curso, e na quarta-feira, ao invés de a gente ter outra aula síncrona, despejando mais um monte de conteúdo, né? Vocês vão ter o tempo a mais para fazer atividade, e eu estarei online disponível, caso vocês necessitem. Tá bom? Camila, atividade é dia 5 ou 10? Opa. Camila, tem algum erro lá no documento? Você está com essa dúvida? Deixa eu voltar lá. Não. A atividade, ela já está até... vocês já podem até começar a fazer, se quiserem. No dia 10 é quando ela está aberta oficialmente, na quarta-feira, e que eu estarei disponível online para ajudar vocês. Entenderam? Mas é que aqui falam... Não. Vocês não estão entendendo? Gente, eu vou falar um palavrão, tá? Não entendeu porra nenhuma. Ó, vou falar de novo, ó. Vocês vão apresentar no dia 19, numa sexta-feira. Mas a quarta-feira do dia 10, eu vou estar online para ajudá-los a fazer essa atividade. Tá certo? Tudo bem, gente? Coloca um ok aí. A primeira aula eu consegui sem falar palavrão, a segunda eu já falei né? Não tem jeito. Desculpa aí, viu? Beleza. Então, assim, como é a primeira atividade... Eu estou alongando mais para falar da primeira atividade, porque a primeira sempre dá um rolinho, tá? E das atividades da primeira fase do curso, essa é a única que vocês vão apresentar. As outras atividades, da atividade 2 até a 6, são atividades individuais. Então, vocês vão ter só entrega no TD, no Moodle. Tá certo? Isso mesmo, Felipe. Para tirar dúvidas, mas é um tirar dúvidas metido online, entendeu? Com a nossa interfacezinha desse Gator Town, que é um Among Us de nerd, tá? Não, pelo amor de Deus. Grupo de WhatsApp, nem pensar. Por quê? Se vocês quiserem fazer o grupo de vocês, fiquem à vontade. Só que, assim, a gente já participa, na vida pessoal de vocês de trabalho, já participam de 850 bilhões de grupos de WhatsApp. Mais um, eu enlouqueço, tá?
Se vocês quiserem criar um grupo de WhatsApp, fiquem à vontade. Vocês podem, inclusive, se vocês quiserem, ir nesse endereço que eu dei, que está lá na disciplina, o Greater Town, ele já existe. Se vocês quiserem entrar lá, vamos ver se vai funcionar, né? Ó, se vocês quiserem entrar nessa salinha do Greater Town e se encontrassem em mim, vocês podem fazer isso, tá? Então, se quiser, pode fazer. Ó, a Vitória está falando que já tem grupo. O grupo do WhatsApp é o momento para vocês desabafarem, falar que a professora é louca, que o trabalho está difícil, que os slides são ruins, para mandar meme, fiquem à vontade, tá? Pode mandar o link do grupo. Se vocês não tiverem problema de eu ver o link, pode mandar por aqui também, tá? Para fazer o grupo, Pedro, a gente pode... Essa aula do dia 10, lá no Among Us, vocês podem fazer os grupos. Essa atividade do sócio territorial é muito, muito, muito simplesinha, tá bom? Vamos lá. Depois dessa atividade na quarta-feira, a gente vai continuar nesse módulo introdutório. A gente vai fazer um overview de questões territoriais no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil. Tá? Por exemplo, como é que está o processo de urbanização, que foi muito pungente nas últimas décadas, né? Como é que estão os indicadores econômicos, diferenças econômicas, diferenças sociais no Brasil e no mundo. Aqui, esses textos são textos de referência para essa aula, que vocês podem dar uma olhada. Na maioria deles são grandes relatórios. Eu não espero que ninguém leia todos os relatórios, tá? É só uma sugestão. Já abri. Caraca, gente. Ó, a primeira aula eu vou ficar assim, eu falo com vocês, aí eu vejo negócio no chat, fico, caraca, depois eu vou acostumar mais, tá? Já pode abrir grupo no Google, tá ótimo. Depois, quando eu acabar de fazer essa primeira apresentação, se vocês quiserem dar alguma sugestão, eu vou deixar mais aberto o tempo para vocês falarem, tá? Então, assim, depois na nossa aula de dia 12, vou falar esse overview sobre questões territoriais no Brasil. Deixa eu voltar lá para a apresentação da gente. Em seguida, vai ter a apresentação no dia 19 dessa atividade dos mapinhas. Aí vocês vão fazer uma atividade 2 aqui, que chama Análise Crítica do Artigo de Jornal da Saskia Sansin. Eu vou depois postar essa atividade. O Moodle ainda está peladinho da disciplina, tá? Tem mais ou menos as informações do plano de atividade, mas eu ainda não coloquei as instruções das atividades, nem todos os textos. Mas essa atividade 2 vai ser baseada num texto de jornal, tá? Em função das aulas que a gente está tendo. Depois a gente vai ter o módulo 1, que vão falar de conceitos fundamentais, a diferença entre espaço, região, paisagem, lugar, território. Vamos aprofundar depois no conceito de território, tá? Vocês não estão vendo a apresentação, estou falando loucamente aqui, né? Paciência. Se vocês puderem, eu vou parar de compartilhar porque está travando, tá? Mas se vocês puderem olhar o plano de estudo de vocês, o primeiro módulo vai falar dos conceitos fundamentais, que são diferentes conceitos espaciais e território, né? A gente vai ter 2 atividades nesse módulo. Depois, a gente vai para o módulo 2, que vai falar, ele vai ser... Na verdade, ele tem esse nome chique, técnica, espaço e tempo, mas ele é uma apresentação do arcabouço teórico do Milton Santos, que é um autor importante da geografia, para falar de espaço, para ele entender e para ele explicar como é que as mudanças, como as dinâmicas territoriais se deram ao longo do século XIX e XX e XXI, tá? Então, o arcabouço teórico dele para entender as dinâmicas territoriais. O módulo 3, a gente vai falar de pós-modernidades, vai falar de desterritorialização. No módulo 4, de formação territorial brasileira, né? Como é que foi a ocupação desse espaço, quais foram as principais dinâmicas. O módulo 4, ele vai acabar no dia 26 de março, numa sexta-feira.
A partir desse dia, a gente vai começar a trabalhar na confecção dos seminários, tá? No dia 31, nós faremos os grupos, né, do seminário, que pode ser, por exemplo, a continuação, desse primeiro grupo da atividade de vocês. Raramente esse grupo se mantém, porque tem um monte de DR, tem essas coisas de curso, né? Você acha que aquela mina, aquele ano era legal, depois a pessoa é chata, né? Sei lá, esse tipo de coisa. Sempre tem mais DR, o grupo não se mantém, tá? Então não precisa ser o mesmo grupo, fiquem à vontade. Depois que vocês fizerem esse grupo no dia 31, para o seminário, aí casou em território sociedade, tá? Crush definitivo. Então, vocês têm que ficar juntinhos para fazer os seminários. Do dia 31 até o dia 16, 31 de março, até o dia 16/4, a gente vai preparar esse seminário, a gente vai ter aulas, né? Vai ter encontros na quarta-feira e na sexta para eu assessorar vocês, para ajudar vocês na definição desses seminários. E do dia 23 de abril ao dia 5 de maio, vocês vão apresentar esses seminários, tá? A última aula, que é no dia 7 do 5, vai ser a avaliação da disciplina. Bem, é duro fazer apresentação sem compartilhar a tela. Eu espero que vocês tenham conseguido ter uma noção de como é que vai ser a nossa dinâmica de curso, né? Eu optei por não dar prova, porque a gente teria duas situações aqui, né? Ou teria que fazer a prova ridícula de múltipla escolha, desculpa falar ridícula porque eu não sei fazer, tá? Esquisita, online, que a gente não domina ferramenta de avaliação online desse tipo, tá? Para certificar que não haja, como diz o meu filhinho pequenininho, trapaça, popular cola, né? Então, não faz sentido para mim fazer esse tipo de avaliação, né? Nem mesmo a prova dissertativa também vai ter o mesmo problema. Então, eu optei por fazer atividades ao longo do curso, pequenas atividades, tá? Baseado nos temas das aulas que a gente está trabalhando, e um seminário final. Tudo bem? Eu queria agora abrir para vocês falarem alguma coisa, tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão, né? Eu vi que vocês abriram um grupo, um Google Docs, para fazer os grupos. Se vocês quiserem, eu posso deixar esse link no Moodle, pessoa esclerosada, já ia falar dia. Eu posso botar um aviso no Moodle com esse grupo para vocês poderem se organizar melhor, tá? São bem-vindas sugestões de ferramenta. Professora, essa dinâmica não está dando certo, o que você acha de fazer assim? A gente está disponível aqui para conversar, tá? Porque a gente sabe que é diferente de uma aula presencial, não vai ser igual, né? Mas a gente faz o melhor possível para vocês continuarem tendo contato com a disciplina, continuarem se formando da maneira que esses recursos permitem, né? É isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, fala aqui no chat, ou então levanta a mãozinha. Professora. Ô, Thalise, de novo, eu não sei se foi você, é Thalise que fala esse nome, Thalice? Como é que pronuncia o seu nome? Falei certo? Dá um ok se eu falei certo. Thalice. Nossa, que bonito. Thalice. Lindo o seu nome. Thalice, é o seguinte, eu vou dar uma estudada nessa resolução, para ver se eu não estou pegando coisa que não pode fazer, tá? Eu, quando dou aula presencial, eu sempre avalio a participação, né? E, de novo, a gente faz isso de maneira objetiva, vendo quem está entregando as atividades, né? Isso é um jeito da gente saber se vocês estão participando do curso.
e intervenções que vocês fazem. É assim que eu faço na aula presencial. É mais fácil de fazer. Online, eu não tenho ideia. Então, talvez eu esteja fazendo alguma coisa que não está respeitando a resolução. Eu vou dar uma pensada nisso, tá? Que, eu não sei se foi você mesma que perguntou, acho que outra aluna perguntou, eu respondi, mas eu acho que não está claro. Então, eu vou dar uma avaliada nisso, tá bom? E ver se eu mudo um pouco desses 20% de participação, se pode ser apenas a entrega das atividades, tá? Eu não sei se você estava... Ótimo. Eu vou reavaliar isso, tá, Thalys? Eu não sei quem tá... Você, eu acho que estava desde... Thalys, você estava desde o início da apresentação, se não me engano. Seu roxinho, eu estava... Ó, tá vendo? A gente olha quem tá... Não estou vigiando, tá? É que professor é um bicho carente. Eu, então, sou super carente. Então, lembrei do seu roxinho. Eu vou avaliar direitinho isso, ver como é que a gente faz da melhor maneira possível para não prejudicar ninguém, para respeitar a resolução. Tá bom? Então, fica tranquilo, tá? E no início da aula, você ouviu falar, mas para quem não ouviu, eu, ano passado, não participei de nada do ensino remoto, né? Eu não quis, foi opção pessoal, não quis participar do ECE, que naquele momento eu entendia que não era o momento da gente ter aula online, tá? Depois, quiserem bater um papo fora para entender os motivos, eu falo para você, mas eu não quis, tá? Eu fui um dos professores, dos docentes que não aderiram. E depois o corona passou aqui na minha casa devastando geral. Eu tive corona... Ai, Camila, que prazer! Nossa, que honra! Eu tive um corona que foi devastador aqui na minha família. Eu peguei grave, fiquei em UTI uma semana, fiquei com sequela depois, não consegui dar aula quando eu tive alta, né? E perdi meu pai e minha mãe de corona, sabe? Então, assim, foi tudo muito rápido. Então, eu não participei de ensino remoto. Pesquisa, orientação de alunos, reunião, ok, mas ensino não. Então, se eu cometer alguma irregularidade, fiquem à vontade para falar primeiro comigo. Não vai, assim, vocês têm todo o direito de abrir reclamação nos canais da universidade, à vontade, mas, assim, antes, chama a minha atenção para a gente poder conversar, tá certo? É a primeira vez que eu estou fazendo isso, então, assim, com certeza vai ter erro, né? Normal, né? A gente aprende também errando. Então, fiquem à vontade para falar, e assim, professora, tá pesando na mão, tá falando que nem uma desesperada, não estou entendendo nada, a letra do slide é pequena, tá com qualquer coisa, fala primeiro comigo, para sim, prefiro. Se quiser falar antes, tudo bem, mas assim, eu tenho um canal aberto para vocês, tá certo? Estou à disposição de todos vocês, tá? Todas também, né? Mais alguém, além da Thales? Thales, se vai ser fogo, eu falar seu nome certo, viu, Thales? Eu vou conseguir. Ô, Pro, eu acho que o povo estava comentando é por causa dos trabalhos finais que você vai cobrar participação, tipo, a nota vai ser a apresentação do trabalho. E isso iria contra a resolução. Você aferir presença de formas assíncronas, tipo, fez o trabalho semanal, pode assim. O que não pode é cobrar nota de... De apresentação de trabalho, não pode? Não pode, Tô porque lascada. é síncrono. Gente, olha, essa resolução vai contra vocês, então. João, pode falar. Eu tive uma ideia agora que vocês vão ficar com raiva, mas tudo bem. Não é castigo, tá? Depois a gente pode ter uma ideia alternativa. João, pode falar. Não, nada não, professora. Nada não, tá? Só abrir o microfone sem querer. Assim, Eu faço... Pelo que eu entendi, só para deixar claro, assim, é só o último trabalho que a gente vai ter que apresentar. É só uma aula que vai ser obrigatório a gente entrar isso, porque o que eu entendi é que várias pessoas trabalham também. E aí esse é o problema. Se for uma aula, pelo menos do meu ponto de vista, não tem problema. Agora, se for todas as aulas, que precisa apresentar alguma coisa e tudo mais, aí já seria um problema, tipo, pelo menos para mim, para quem trabalha, eu acho.
Tá, ó, Gabriela, eu vou te responder de duas formas. Se na resolução fala que eu não posso fazer uma atividade que conta nota, que vocês têm que estar síncronos, eu tenho que respeitar. Então, a apresentação final, por exemplo, vocês estarem presentes, a apresentação, o seminário em si, eu não vou poder avaliar. Então, eu vou pedir para vocês fazerem um texto, como se fosse um trabalho final escrito. Ele que vai ser avaliado. E aí, os integrantes do grupo que tiverem disponibilidade para apresentar, farão a apresentação. Entendeu? Eu resolvo o problema do trabalho final. Tá? De novo, não é castigo. Eu estou tentando fazer para... Ai, você de barba, qual é o seu nome? Levantou a mãozinha. Tem uma mãozinha virtual. Leonardo, fala, Leonardo. Então, eu entendi esse contexto aí da questão da resolução e tal, mas suponhamos que eu e meu grupo, a gente queira, por exemplo, gravar a apresentação e enviar o link. Porra, Leonardo, valeu. Desculpa o palavrão de novo. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu já fazia isso na disciplina presencial e esqueci, ó, a pessoa está ficando velha, ó. Vocês podem fazer, então, uma apresentação gravada, mas eu pediria, aí vamos combinar, não é vou dar 0, que pelo menos um membro do grupo estivesse presente. Então, vocês façam os grupos pensando nisso, para fazer a apresentação, porque vai ficar esquisito a gente ficar assistindo o vídeo com cara de pamonha é ótimo, coisa de velha, com cara de tacho aqui, tá certo? Respeitar a resolução, mas agora é um acordo entre damas e cavalheiros aqui, né? Sem que alguém esteja presente. Então, resolvemos. Vamos voltar, então. Farei essa modificação. Vocês podem gravar a apresentação desse seminário, e aí eu vou brincar um pouco como era a disciplina ao vivo. Professora, eu não quero fazer uma apresentação chata daquela que passa slide. Eu quero fazer um documentário, porque eu sou um artista, eu sou uma artista, nós somos artistas. Esse documentário. Quero fazer um vídeo tutorial ensinando a usar um sistema novo de indicadores que fala da América Latina. Faça. Criatividade, desde que use os conceitos da disciplina e as temáticas propostas. Tá? Vou deixar livre o formato. Vou mudar lá no plano de ensino. O formato do trabalho final da apresentação pode ser o que vocês acharem mais divertido. Tá certo? A gente vai, quando chegar mais para o meio, um pouquinho mais para o segundo quarto do curso, a gente conversa mais sobre tempo de apresentação, porque vai ter aluno que vai entrar mais aluno no ajuste, vai sair aluno, então a gente vai ter que pensar como é que vai ser melhor esse formato. Mas, de novo, tem que botar o nome Leonardo. Leonardo, obrigada, né? É piada, tá? Não vou impor religião. Obrigada, Senhor, por eu lembrar dos vídeos. Gente, a pessoa tá ficando velha. Fala aí, Leonardo. Então, e também tem a questão do tempo, né? Porque só 5 minutos vai ficar um pouco complicado na questão da edição, né? Eu acabei de trocar minha máquina aqui, se precisar fazer uma edição de vídeo eu consigo fazer, mas eu entendo que não é a mesma realidade para todos, entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma liberdade aí na questão do tempo da apresentação. Exato. Ó, não, o tempo... E a gente vai ter que pensar, a gente vai ajustar isso, o tempo da apresentação, Leonardo, vai ser durante o curso, porque eu reservei, no final lá do curso, 4 aulas para apresentação, né? Então, a gente vai ter que dar uma calculada do tempo de apresentação, seja qual for o formato artístico que vocês quiserem, tá? E também um tempo de discussão. Imagina que tem um grupo que faz um trabalho, assim, sensacional, que levanta inúmeras questões e fala assim, chega, acabou, muito obrigado, parabéns, tirou A, próximo grupo. Sem graça, né? E, assim, aluno e aluna do BCH gosta de discutir, né? Te gosta de analisar, né? Te gosta de uma boa treta. Não vai ter tempo para tretar? Não dá. Então, assim, o tempo eu vou ficar devendo. Tudo bem? Mas a Cássia escreveu, vocês estão lendo o chat, né? Ele salva o chat também.
Eu vou ajustar essa coisa da apresentação final para vocês poderem entregar em outros formatos, não ter a presença necessariamente, tá? E quero deixar uma coisa clara, professora, nossa, meu grupo, a gente é muito ruim. Assim, a gente não sabe mexer nada no computador, a gente é zero à esquerda, a gente faz uma discussão de alto nível, a gente é zero à esquerda, assim, ruim, travado. A gente pode filmar a gente apresentando slide, passando um a um, pode. Isso não vai ser avaliado, tá certo? Se você é um artista, se fez um documentário estilo Emicida, se você fez um negócio mais careta, não importa. O que vai ser, o que eu vou olhar na hora do conteúdo de vocês, analisar as relações que vocês fizeram do conteúdo da disciplina com os temas propostos. Tudo bem? Não se preocupem. Eu sou fera, eu sou um zero em recursos computacionais, de mídia, não, isso não vai ser avaliado. Isso também é injusto, né? Que aí vai ressaltar as desigualdades que a gente tem aqui, né? Então, não posso fazer isso com vocês. PPR... Ó, a Thales se repetiu um pouquinho do que a Cássia falou. PPR, quem deu quadrimestre passado foi a Beatriz e a Luciana Travassos? Dá um ok, provavelmente foi. Isso. A Thales está falando que fez PPR e fez a opção de ou vídeo ou um podcast gravado. Pode ser, tá certo? Então, essa coisa da apresentação final, a gente vai poder ser gravada. Tá? Essa apresentação que a gente vai brincar no dia 19, gente, eu peço que pelo menos o integrante esteja para a gente fazer um aquecimento. Professora, eu não estava na aula, não vou sacanear vocês com esse negócio, mas assim, é mais para a gente aquecer os tamborins do que, vou dar zero para quem não participou ao vivo, tá? Tem que fazer atividade lá. Tem que ter algum controle, tem que ter alguma coisa careta lá no Google para marcar que fez atividade ou não fez. Mas não precisa necessariamente todos os momentos estar síncronos, tá? Vai ter dia que, por exemplo, eu não vou ter internet, ou vocês não vão ter, então não posso prejudicar vocês. Eu vou ajustar esse plano com a resolução, tá? Que mais que eu queria falar que era uma coisa importante? Vídeo 5, esqueci. Eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma sugestão? Não? Foi a Cássia que falou, professor, só um minutinho, eu já te dou a palavra, o próximo que... Deixa eu ver seu nome. João. A Cássia falou assim, tem gente que trabalha. Gente, trabalhar no horário da aula é kamikaze. Eu já não posso ajudar. Eu posso obedecer a resolução, né? Não posso cobrar atividade síncrona. Não posso cobrar presença síncrona. Eu vou ter que adequar esse plano se eu fiz alguma coisa errada, né? Que não entendi, enfim, não segui a resolução, eu vou ajustar. É o direito de vocês e a norma da universidade que a gente discutiu em vários conceitos da vida, né? Não sei se algum de vocês acompanhou lá os conceitos. Tudo bem. Mas, assim, trabalhar no horário da aula, se eu fosse o papai e mamãe de vocês, eu não ia deixar, entendeu? Porque aí vocês com 30 anos, vão estar se enchendo de antidepressivo, de ansiolítico, vão estar tudo louco. Não façam isso. Não posso controlar, né? Não posso meter na vida de vocês. Mas daquela coisa de se sentir, porque é mais velho, sentir meio pai e mãe. Não faz uma besteira dessa, né? Se fosse presencial, você não ia poder fazer isso, né? Você ia ser reprovado por falta, se tivesse mais de 25% de falta. Então, fazer disciplina na hora de trabalho está querendo se enrolar, né? É só... Eu não tenho como monitorar isso de vocês, não dá. Mas, a princípio, não é para fazer... O sistema não é desenhado para você trabalhar no horário da aula, né? Isso eu não posso ajudar. Agora, eu vou seguir a resolução direitinho, tá? Qualquer problema, a gente ajusta, tá? João Fernando, pode falar. Sobre as atividades, há possibilidade de reduzir. A gente tem 6 atividades no seu programa de aula, mas
uma por semana. E, assim, os professores já sabem que estão pesando a mão. Então, é um problema em uma bola de neve, porque um passa mais atividade que o outro e a real é que a nossa saúde mental cada vez está piorando nesses tempos. Que a gente não sai para nada dentro de casa e fica o dia inteiro na frente de um computador. João, o que acontece? Eu não estou fazendo nenhuma avaliação de vocês individual. O que eu posso fazer é. Eu vou dar uma pensada nisso. Eu não prometo resolver isso para a aula de sexta-feira. Eu vou ter que pensar nisso com calma. Respondo para vocês no próximo, sem ser essa sexta, agora na outra. Eu posso aglutinar essas atividades, tá? Juntar o tema delas no menor número de atividades. O que eu fiz? Eu dei 6 atividades, mas 6 atividades, a ideia é ser 6 atividades pequenas, tá? Que você vai gastar de 1 a 2 páginas para fazer, tá certo? Eu fui cheia de boas intenções, né? Mas, assim, de novo, às vezes a gente pesa na mão, tá? O que eu posso fazer é dar uma pensada para aglutinar elas, tá? De repente, reduzir para 3, mas elas seriam um pouco mais extensas, mas aí vocês vão ter mais tempo para fazer também. Tudo bem, João? 3 ou para 2 mais parrudas, sabe? Não é nada para escrever um tratado, não. Assim, um pouco mais complexa, tá? Posso reduzir sim, mas aí, se for uma quantidade menor de atividades, elas vão ser atividades um pouco mais robustas. Eu estava pensando em ser atividades meio, não posso usar essa palavra, simples, né? Se eu fizer uma quantidade menor, se fizer 1 ou 2, vão ser atividades um pouco mais complexas. Dei uma pensada nisso até nosso encontro de sexta-feira, que eu vou queimar minha mufa aqui no final de semana, pensando. Tudo bem? Então, mas o que a professora vai fazer na quinta-feira que não pode pensar nisso e me responder na sexta-feira? Eu quero que ela responda. Por que eu vou usar o final de semana? Eu também estou com um filho pequeno em aula online. Ele está sendo alfabetizado online. Então, a minha capacidade de produzir conteúdos novos, de ter ideias fantásticas durante a semana é bem reduzida. Durante a semana eu sou meio que um robô que nem vocês fazendo na aula, na verdade. Não é robô, né? Não tem um raciocínio tão, assim, criativo. O final de semana, para mim, é mais criativo. Então, na sexta-feira, vocês podem dar outras sugestões a respeito dessas atividades, e no final de semana eu dou uma pensada, tá? Compromisso. Tá bom, João? Como vai ter um feriado aí, a gente consegue... Ih, João, está... Gostou? Eu tô vendo só seus lábios mexerem, assim, ó. Escreve aí. Eu vou pensar... A gente na sexta-feira, se alguém tiver mais alguma ideia, pode falar, e no final de semana eu vou pensar numa solução para isso. Tá bom? Mais alguém? João está com a mãozinha levantada, pode falar. Não? Gente, eu faço isso o tempo todo também, de levantar a mão quando não é... Desculpa, esqueci de baixar a mão. Tá falhando, tá. Então, pessoal, eu acho que por hoje a gente pode encerrar um pouco mais cedo, né? Vou tentar fazer isso da maneira menos tediosa possível, né? E que a gente aproveite o máximo. Então, se vocês puderem continuar durante o curso com a postura que vocês tiveram hoje, né? De atentar a resolução. Professora, você está maluca? Não pode fazer esse negócio, né? Você tem que ter 2 horas. Ótimo. Professora, está pesando. Se puderem opinar, sempre a gente vai acertando aqui o nosso plano. Tá bom? Muito obrigada. Adorei quem pôde ligar o vídeo. Eu acho que algumas fotinhas eu já vi por aí, né? Que a gente circula muito na universidade. Alguns rostinhos eu acho que eu já conheço. Se puderem, de vez em quando, trocar os rostinhos também, quem está ligando a imagem. É muito bom ver o rostinho de vocês, um pouco da casa de vocês. O meu fundinho aqui está nublado, porque eu estou na despensa da minha casa, num quartinho, assim, daqueles quartinhos da bagunça, do mal.
porque contei, né, que tive Covid e tudo mais. Eu rompi o ligamento faltando 2 semanas para começar o quadrimestre do tornozelo. Então, estou com o pé imobilizado, sei lá, como já sou coroa, sei lá por quanto tempo, né, que a gente demora a consertar. E aí eu não posso, moro no sobrado, eu não posso subir escada, então eu estou no quartinho aqui na despensa. Então, não reparem se tiver sacola de mercado, vassoura atrás de mim, mas se tiver barulho, avisem, tá bom? Estou fazendo o melhor para a gente ter um ambiente aqui que vocês não fiquem com barulho. Vocês estão vendo um pouco da minha casa também. Adorei ver a casa de vocês também. Bom? Muito obrigada. Que vocês tenham continuem com uma semana boa aí, que tenham sorte com as disciplinas, que encontrem bons espaços para vocês conversarem e aprenderem, tá bom? Beijo grande para vocês. Tchau, Pro. Boa semana. Obrigada.